patrão? Espero que vocês estejam bem aí, se cuidando. Hoje a gente vai iniciar a nossa apostila nova, né? Então a gente começa a nossa apostila 3, nosso módulo 3. E aí, nessa primeira aula dessa apostila, nós vamos falar sobre Past Perfect, que é a nossa aula 11. Isso aí está na página 287 de vocês. Aqui vocês têm um resumo teórico dessa matéria, tá? Só que, além desse resumo teórico, vídeo para vocês com essa explicação, que já vai passar em seguida, mas além disso, além desse vídeo, eu vou até passar porque eu achei interessante. Se vocês abrirem a apostila de vocês online, pela etapa digital, que nem eu vi, se vocês separarem, tem uma mãozinha aqui no canto, ó. Quando eu clico nela, aparece resumo teórico. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Past Perfect, né? Que é o nosso passado perfeito. Aí fiz algumas anotações aqui para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor esse tempo verbal. Então, Past Perfect é usado para expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação que também ocorreu no passado. Eita, ó o nó na cabeça, né? O Past Perfect, basicamente, ele é o nosso pretérito mais que perfeito do português, né? Mas eu gosto de explicar assim, que eu acho que fica mais simples de entender. Ele é o passado do passado. Então, uma coisa que aconteceu antes de outra. Então, eu montei uma linha do tempo aqui para vocês entenderem melhor. A gente tem aqui o presente, o futuro, só que hoje a gente não vai falar disso. A gente vai falar... Aqui eu tenho o Simple Past, que é o passado simples. E aqui eu tenho o Past Perfect. Por quê, ó? Presente. O que aconteceu antes do presente? O passado simples. Mas antes do passado simples, aconteceu o passado perfeito. Eu coloquei até um exemplo em português para vocês entenderem melhor o passado perfeito. Então, ó, quando eu cheguei no cinema, o filme já tinha começado. Então, eu tenho aqui, nessa frase, duas ações que ocorreram no passado. Eu cheguei no cinema e o filme já tinha começado. O que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro? O passado perfeito, ele aconteceu antes de tudo. O que aconteceu antes de tudo? O filme já tinha começado. Deixa eu anotar aqui. E o passado simples? Eu cheguei no cinema, certo? Então, olha aqui, tô falando agora, presente, tô aqui na minha casa, tô contando que quando eu cheguei no cinema, passado, o filme já tinha começado, passado perfeito, certo? Então, primeira parte é que vocês têm que identificar é sempre, vou colocar aqui, ó, Simple Past e Past Perfect. É sempre... O passado perfeito é o passado do passado, aconteceu antes aqui. Isso tem que estar gravadinho na cabeça de vocês e saber diferenciar um do outro. O passado aconteceu, passado perfeito aconteceu antes. Aí, eu gostaria que a gente tentasse passar essa frase para o inglês, mas antes disso a gente tem que ver... importante, ó, eu saio falando e acabo esquecendo. É importante que vocês façam essas anotações do caderno, tá? Dá aquele pause, vai anotando, que é legal vocês terem esse resumo. Tá, agora vocês já sabem para que serve o Past Perfect, a gente vai ter que saber então agora como que eu monto o Past Perfect. Vou tirar aqui rapidinho, já volto com essa folha. Formação do Past Perfect. Vocês já viram o Present Perfect? Então, o Past Perfect, ele não é tão diferente assim. Como que eu vou montar?
primeira coisa que eu vou colocar é o sujeito. Então, I, he, she, Maria, José, João, we, you, whatever, o que vocês quiserem de sujeito aí. Depois disso, eu coloco had. Olha como já facilitou. Had serve para qualquer tipo de sujeito, porque lá no presente perfeito tinha aquela coisa de he, she, it, usa has, com o restante have. Aqui não, had para todo mundo. E depois, a gente tem que colocar o verbo no particípio. O que é o verbo no particípio mesmo? Espero que vocês lembrem. É a terceira coluna lá da tabela de vocês, ou se você procurou lá na tabela e não achou, você tem que acrescentar ed ao verbo. Então, vamos montar aqui uma frase, só para a gente ter uma ideia. Se eu quisesse dizer Maria tinha jogado, então vai ficar Maria had e o verbo play, só que vocês não vão achar play na tabela, não tem, né? Então, Maria had played. Então, Maria had played, certo? Então, agora que a gente já sabe a formação, vou voltar aqui. A gente vai montar essa frase que é um pouquinho mais complexa. Quando eu cheguei no cinema, o filme já tinha começado. Eu vou até dividir por cor, ó. Essa parte aqui eu vou fazer de verde. E essa aqui eu vou fazer de rosa, beleza? Então, vamos lá, ó. Quando? When, certo? Isso aqui é passado simples. Como que monta passado simples mesmo? Eu pego esse verbo aqui, né, que eu cheguei, e coloco no passado. Para eu colocar um verbo no passado, dando uma relembrada, eu procuro o verbo na tabela. Se eu encontrar na tabela, eu uso a segunda coluna. Se eu não encontrar, eu acrescento ed. No caso, chegar em inglês é arrive. Só que não tem arrive na tabela. Então, when I arrived. Tá vendo que eu coloquei ed? Porque eu tô falando de passado simples, tá? Deixa eu até anotar aqui, ó. Segunda coluna, o ed. Aqui vai ser had, mais terceira coluna, o ed, tá? Então, when I arrived on the movie theater. Aí eu vou pro rosa, né? Falei pra trocar aqui. Agora eu vou falar de past perfect. Como que monta past perfect mesmo? Ó. Sujeito, had e verbo no particípio. Então, quem é o sujeito aqui? O filme. Então, the movie. Já tinha. Vocês vão lembrar disso aqui do present perfect, que o já é aware, lembra disso? Só que o aware, ele vem no meinho, né? Então, the movie had aware. E o verbo é começado. Como que é começar em inglês? Start. Vocês vão achar start na tabela? Não. Start é verbo regular. Então, the move had already started. Não se preocupem tanto com already. Poderia ser sem o já. Imagina que não tem o já, tá? Seria... Quando eu cheguei no cinema, o filme tinha começado. When I arrived on the movie theater, the movie had started. Fica mais fácil. Vocês já aprenderam, mas, né, só pra não complicar tanto a cabeça de vocês, certo? Vamos pra última parte agora. Que eu vou explicar interrogativa e negativas. Opa, faltou um Szinho aqui, né? Interrogativas e negativas, certo? Já deixei uma frase montada aqui, ó. Juliana had arrived. Juliana tinha chegado. When I left. Quando eu saí. Vamos montar primeiro a forma interrogativa. Forma interrogativa, nada de muita novidade. O meu had, ele vem para a frente. Então, vai ficar
Had. Juliana arrived when I left. Sem segredo, né? Had vai vir pra cá. Já a forma negativa, eu tenho que acrescentar um not aqui. Então, também nada de muita novidade para vocês. Vai ficar Juliana had not arrived when I left. Ou também, né, não podemos esquecer que existe a forma abreviada, que eu posso, em vez de colocar had not, eu posso pôr hadn't. Como que eu faço essa forma abreviada? Junto tudo e chuto ó, hadn't. Ok? Então, essa seria a forma abreviada. Então, vou recapitular aqui com vocês. Past perfect, passado do passado. Então, aconteceu antes do passado. Como que eu monto past perfect? Sujeito, had e verbo no particípio. Maria had played, certo? Interrogativa, had vem pra frente. Negativa, vou usar hadn't ou had not, certo? Então, explicação, check. Vamos aos exercícios agora. O primeiro exercício que vocês precisam fazer é o exercício 1 da página 287, que é este exercício, onde ele pede para vocês criarem aí, acho que são 7 frases pessoais usando past perfect, tá? Seguindo lá o que eu expliquei. E aí, eu também vou pedir para que vocês façam as adicionais referentes a este assunto. As adicionais do past perfect, que são as adicionais do número 1 até a 19. Elas estão na página 292. Então, da 1 até a 12, todas são adicionais de só ir marcando o xizinho, molezinha, só rapidinho. E a 13 a 19 tá pedindo assim: identifique e sublinhe a estrutura do past perfect nas frases. Então, você vai identificar qual parte que tá no past perfect. Então, por exemplo, olha essa 13. I had skipped class before my junior year, but I know I still have time to get back on track. Então, vocês vão sublinhar a parte que tá no past perfect. Então, o certo seria I had never skipped, né? Essa parte aqui está com a estrutura do past perfect. Fez isso, em seguida, verta para o português, então, depois vocês precisam traduzir essas frases aqui. Aí vocês podem traduzir tanto no caderno, ou podem traduzir numa folha e anexar aí na apostila de vocês, como vocês preferirem, beleza? Então, por hoje é isso, gente. Vejo vocês na semana que vem para a gente falar um pouquinho sobre Future Perfect, tá? Beijão, galera. Tchau, tchau.